Glória a Deus, queridos. Cadê a nossa tecladista? Vamos junto, não? Vamos. Por livre e espontânea convocação. Mas é um propósito, a gente vai estar ministrando juntos aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Oi? Vamos fluir. Eu creio que o Espírito vai nos levar aí. Ele vai, como você está fazendo aí já, desde o início. Né, no Espírito, né? Vamos que vamos. Amém, querido? Senta aí um pouquinho. Quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar. Podemos estar aqui com a minha esposa dessa vez, né? Muito melhor. Vim com o pastor João, com o pastor Cláudio é legal, mas eu prefiro vir com a Débora. E que eles saibam bem disso também. Até mandaram um abraço para vocês também, né? E são queridos aí. E a gente está feliz de poder servir junto com os irmãos. A gente ama muito essa igreja e sabe aquilo que o Senhor plantou, né? E toda vez que a gente se encontrou, foi debaixo de uma ordem no Espírito, de uma imprevisibilidade aos olhos dos homens. Tipo, todas as vezes que eu vim aqui, a gente sabia como é que o culto ia começar, mas não sabia como é que ia terminar. Eu sei que hoje é um dia específico, né, a respeito de casais, uma conferência, mas a gente vai deixar com que o Senhor nos conduza àquilo que Ele quer, amém? Eu acho que os irmãos já nos conhecem, mas para quem não conhece, eu sou o Fabrício, casado com a Débora, pai do Isaac, da Sara, do Josué. Só está faltando Abraão, Jacó e Rebeca. Calma, né, varão? Ô, louco já, vamos devagar. Muita coisa, né? Vou deixar o resto da Bíblia para os outros irmãos que estão começando, né? Mas a gente tem servido ao Senhor e tem entendido que a palavra a respeito de família, segundo o modelo das Escrituras, é crucial para os dias de hoje, porque nossas famílias estão sendo atacadas por ideologias, por circunstâncias, tecnologias. Há uma batalha para destruir o padrão original da família. Há uma batalha. E o casamento já se tornou hoje também um alvo, né? Porque se você destrói os casamentos, você destrói os filhos. Então é um alvo de ataque, né? Para que o plano de Deus não se cumpra nas igrejas, nas famílias. E a gente não pode desprezar, né, essas batalhas espirituais, que a gente entende que são batalhas específicas. Porém, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós. Mas nós precisamos entender a importância de alinhar o propósito do nosso casamento segundo o modelo de Deus. Se a gente observar, o Brasil, por exemplo, está sofrendo muito com essa questão do divórcio. Eu vi uma pesquisa onde 30 países foram entrevistados acerca de qual desses 30 mais aprovava o divórcio. O Brasil ficou em primeiro. De 30 países entrevistados, o Brasil estava em primeiro lugar de quem mais aprovava o divórcio. E isso começou a se tornar comum no nosso meio eclesiástico. Virou normal hoje pastores, crentes se divorciando como se isso fosse normal. Pastores do terceiro casamento, depois de ser pastor. Eu sei que existem casos e casos, como o pastor Elisete e o pastor Cleomar falaram aqui, de lá no mundo, lá sem Deus, tiveram uma experiência que não deu certo. Mas eu estou falando de casos, de pessoas que fazem casamentos dos outros, e depois de ser pastor, abandonam uma, duas alianças e estão na terceira aliança. E as coisas continuam normais,
como se isso não fosse algo que vai de encontro aos princípios de Deus. Aqui nas escrituras está dizendo que digno de honra entre todos é o matrimônio. Querido, o casamento é tão importante dentro do plano de Deus, que quando o Senhor decidiu comunicar o projeto dele na terra, que é de unir Cristo com a igreja para um reino eterno, inabalável, o Senhor escolheu o casamento para representar o seu propósito. Efésios 5, 31 e 2 diz: por isso o homem deixa a seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No 32 ele disse: esse é um mistério muito grande, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Deus podia ter escolhido tanta coisa para revelar a sua ordem governamental para a eternidade. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, o sol no fim da tarde quando bate no mar. Olha que coisa linda. Cristo é a igreja como o sol que bate no mar. Ou Cristo é a igreja como as nuvens que invadem as altas colinas e montanhas. Ele podia ter escolhido isso, mas ele decidiu escolher o casamento. Você já parou para pensar o nível de responsabilidade e de importância dentro do plano de Deus que é nós estarmos casados? Agora, uma geração individualista, egoísta, nos seus desejos pessoais, pegou o casamento, que é um desenho para Deus, e se tornou algo fútil. Eu caso, descaso, separa, volta. Esses dias eu vi uma postagem de um pastor, não vou aqui citar nome, estou aqui para falar de pessoas, mas eu quero falar da agenda. Um pastor conhecido, ele postou uma foto, tipo, não foi nesse ano, foi uns anos atrás, mas tipo assim, fevereiro, postou uma foto dizendo: novos ciclos, separei meu casamento, né? Novos propósitos. Beleza, já é ruim um pastor. Pior o que acontece em março. Ele agora posta uma foto com uma nova mulher, dizendo: eu quero viver algo novo, o Senhor me deu algo novo, alguma coisa desse tipo. Não lembro as coisas certas, mas é mais ou menos isso. Vocês acham que isso já está ruim? Você acha que está ruim de fevereiro e março? Pior que acontece em abril. A postagem é: agendas abertas. E 25 mil coraçãozinhos de crentes. 25 mil crentes dizendo que isso é normal. Comentários como: é isso aí, pastor, o que vale é ser feliz. Assinado Satanás. Eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo ia comentar nessa postagem. O que Jesus, está entendendo? Nós não vamos ceder a essa ideia de que o casamento é insignificante diante das escolhas de vida que nós temos para fazer. Nós vamos pegar o nosso casamento e vamos colocar onde Deus quis que ele fosse colocado, num ponto de representação do projeto dele na terra. Amém? Querido, eu estou preocupado, porque hoje em dia os héteros não querem casar e os homossexuais querem casar. O que está acontecendo? Na Europa não tem quase mais casamento e também não querem ter filhos. Os muçulmanos estão entrando nos países europeus. Eu tive em missão na Europa ano passado. A gente esteve vendo locais e regiões e propósitos lá. E a gente tem percebido que os muçulmanos estão invadindo a Europa. E sabe o que eles estão fazendo lá? Já que os europeus não têm filho, cada muçulmano que entra lá faz no mínimo 12. Se der, né? Tem alguns que conseguem até 20. Vai saber. Agora, pensa daqui a uns anos.
Há pesquisas que, por exemplo, a França, daqui a 15 anos, já é inteira muçulmana. Outros países, né? E nós cristãos estamos fazendo o quê? Ainda perdendo tempo com brigas particulares dentro das igrejas. Nós vamos entender, querido, que Deus tem um desenho chamado família. Esse é o jeito que Ele constrói. Eu não queria falar hoje só sobre o casamento, mas sobre a batalha da família nesse tempo, e vamos dar uma ênfase maior no casamento, que é o que a gente já está fazendo aqui. Amém? Se você quiser abaixar só um pouquinho, que eu vou ficar mais de longe. Eu costumo pregar mais com o microfone mais embaixo. Obrigado. Então nós vamos entender qual é o nível de batalha que a gente está entrando, para que a gente possa se posicionar da maneira adequada. Amém? Vamos começar aqui com Josué 24:15. Josué 24, verso 15, um texto conhecido. O pastor Elisete tem razão quando liberou a palavra aqui para mim, que vou falar algo que já tem sido preparado. E é justamente isso, foi uma confirmação, me deu paz. Porque eu não quero mudar uma mensagem. Eu quero que seja a mesma mensagem que nós temos pregado há algum tempo a respeito da importância desse tema. Claro que aqui vai fluir coisas diferentes, mas a mensagem é a mesma. Amém? O posicionamento da família diante dos dias atuais. Josué 24:15 diz: mas vocês, se não quiserem servir o Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se os deuses que os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão habitando. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quero começar aqui esse texto, porque esse texto é um texto simples, conhecido, porém muitos levam ele para um outro lado, que não é o que Deus quis comunicar através de Josué. Eu já ouvi pessoas dizer, ou talvez você já disse, ou até pensou isso, tipo, Deus tem uma promessa na Bíblia. Deus tem uma promessa, e a promessa é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que eu não vejo Deus prometendo nada aqui nesse texto. Deus não está prometendo nada aqui. É Josué que está se posicionando diante de uma estrutura dos dias em que ele estava vivendo. E ele, diante daquele cenário, ele se posiciona e diz para o povo: vocês vão servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa, nós escolhemos servir o Senhor. Então comece entendendo, querido, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é promessa, é posicionamento. Entende? Então nós temos que agora posicionarmos segundo a palavra do Senhor, para que a gente viva o projeto de Deus, que é a família. Por que hoje esse cenário de não querer mais formar família? Por que esse cenário, essas agendas para destruir o padrão original da família? E o que eu tenho que fazer então, já que isso vai ficar normal daqui para frente? Hoje em dia as pessoas não querem filho, elas querem pets. Está entendendo? Nada contra os cachorrinhos, a gente tem o nosso também, bênção. Mas por quê? A individualidade, o egoísmo do ser humano, de não querer se relacionar dentro de uma estrutura de vida real, prefere ter um pet para ficar do seu lado, afagando suas necessidades individuais, do que ter que se esforçar dentro de uma narrativa coletiva para viver uma relação familiar conjunta. E você vai ver uma sociedade, querido, cada vez mais com esse tipo de gente, cada vez mais longe dos princípios de Deus. O que Deus falou para o homem e para a mulher quando formou eles, e estabeleceu um projeto para eles na terra? Vocês vão multiplicar, e vão encher a terra, e vão comunicar o meu desígnio, o meu reino, o meu plano para a terra. Mas a agenda agora não é nós
cumprimos a multiplicação. É nós, cada um, viver a sua ideia particular. Eu quero ser cachorro, eu quero ser gato, eu quero ser... Vou chegar para essa gente e falar assim, eu quero ser um martelo. Só para dar uma martelada em você, né? Então assim, mas nós temos que estar atentos, porque quem tem filho aqui? Quem tem filho até 10 anos? Bastante gente. Nós temos que tomar cuidado, porque essa estrutura, essa agenda já está elaborada para capturar a mentalidade dos nossos filhos e projetar um futuro para eles, aonde esse projeto chamado família é dispensável, descartável, desnecessário. Mas eu tenho o maior argumento de todos para continuar construindo família. Sabe qual é o maior argumento? Esse é o jeito que Deus faz. Veja a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós para o Pai somos o quê? Os filhos. Para Cristo o Filho nós somos a esposa. E para o Espírito nós somos a casa. Deus constrói em família. Então, num tempo onde está tanta coisa querendo destruir o modelo de construir em família, o que mais me encoraja a continuar construindo a minha família é saber que Deus também está fazendo isso. Se Deus constrói desse jeito, eu vou construir de que jeito? Eu quero viver o modelo que o meu Senhor estabeleceu para construir. Então a gente precisa entender que o primeiro posicionamento que nós temos que ter, eu vou falar dos posicionamentos aqui, é entender o propósito da família e do casamento. As pessoas não entendem hoje, não entram numa relação por um propósito. Mas a relação, o casamento, por exemplo, ele tem um propósito. Eu lembro que eu nunca fui um pregador assim, de família. Aliás, o pregador prega o evangelho. Mas eu acabei indo para muitos lugares para falar sobre o evangelho e a relação que ele proporciona para as famílias, por causa de um vídeo há muitos anos atrás, na época do Facebook, né? Porque agora o Facebook não tem mais engajamento, agora é Instagram, TikTok, essas coisas da vida aí. Mas na época do Facebook, um vídeo que eu falei com o seguinte tema: por que você se casou? Esse vídeo foi para milhões e milhões e milhões de pessoas, porque intrigou as pessoas. Eu disse: por que você se casou? Você sabia que tem gente que se casa por dinheiro? Você sabia que tem gente que se casa por carência? Você sabia que tem gente que se casa para sair de casa? Tipo, eu preciso sair daqui. Você sabia que tem gente que se casa por sexo? Esses aí, coitado deles, né? Brincadeira. Deixa eles. Deixa eles. Mas é por isso, querido, que nós temos um índice hoje, nesse tempo, beira de 60% a 80% o índice de casamento, pessoas que se casam vão dar em divórcio, nesse tempo agora. Por quê? Porque trocaram o fundamento, casaram pela proposta errada, casaram pela motivação errada, entende? Então, e talvez você está aqui, e talvez você casou na época por causa de uma dessas motivações, porque você não conhecia o propósito, e não há problema nisso. Agora, o problema vai ser depois dessa pregação, se você continuar casado em cima de qualquer outra coisa que não seja o propósito, porque agora você vai escutar. Agora, se você não quer, tampa o ouvido aí, meu irmão, porque depois que você escutar o que nós vamos falar aqui, não vai ter mais desculpa, né? Porque assim, veja, o casamento ele é uma instituição criada por Deus, que em primeiro lugar é espiritual, em segundo lugar é sentimental, é emocional, e em terceiro lugar é carnal ou sexual. Agora, qual é a ordem das pessoas quando entram no casamento hoje? Do terceiro para o primeiro. É sempre desejo, carne, e aí depois entra sentimento, e espiritual ou não tem, ou quando tem, é aquela coisinha pequena. Então, isso mudou o fundamento do casamento. Veja, pega os relatos antigos
de nossos bisavós, tataravós. Havia separação e divórcio naquele tempo? Podia até haver, mas é raro. Os antigos se separar era raro. Pode estudar a história. Por quê? Porque a sociedade, a mentalidade da sociedade acerca de casamento dos antigos, da antiguidade, era: casamento é sagrado. Até quem não era crente tinha o casamento com a ideia de sacramento divino. É algo sagrado, que tinha uma função: criação de filhos, bem-estar social. O casamento tinha um propósito para as pessoas, era para formar uma sociedade boa, para criar filhos, e era algo divino, era algo sagrado. Então, independente de suas vontades particulares, eles não se separavam, porque eles olhavam para a relação como um propósito. No iluminismo, estou te dando história aqui para você entender de onde que veio essa ideia. No iluminismo que veio uma nova ideia de casamento. O iluminismo, ele veio trazendo liberdade de expressão na sociedade, né, quando ele começou a ser lançado nos séculos passados. A expressão, liberdade, e aí o casamento entrou dentro dessa agenda. O que o iluminismo implantou na sociedade? Não, você não tem que procurar propósito no casamento. Você tem que escolher uma pessoa que te satisfaça pessoalmente, emocionalmente e sexualmente. Pum, virou mentalidade. Então, de lá para cá, quando a pessoa vai entrar numa relação, ela vai procurar essa satisfação pessoal. Eu preciso encontrar alguém que eu entenda que esse alguém vai me suprir pessoalmente, emocionalmente e sexualmente. E aí entra na relação, e no começo é a mil maravilha, porque está na euforia, está fazendo sexo, está lá, e aí aquele, né, filminho de comédia romântica, PS, eu te amo, Jack, né, como é que é, Titanic, oh, Jack, Rose, Jack, aquela coisa, né? Só que vai passando a rotina, e a satisfação emocional vai deixando de lado, porque você começa a ver as manias, os defeitos, e essa pessoa agora te irrita, não te satisfaz. E aí o sexo, né, já não rola direito, tá entendendo? E aí a satisfação pessoal, aí o que você vai fazer? Você vai procurar outro, ou outra, porque essa é a mentalidade que foi passada e implantada na sociedade. Você sabe como é que começa essa mudança de sociedade? Isso leva anos. Começa com os pensadores. A gente até ministrou essa semana em São Paulo sobre isso. Tinha um outro pastor que deu uma aula bem legal, e ele desenhou uma pirâmide. Quem são os pensadores? Esses pensadores é Karl Marx, né, Lenin, Sócrates, Platão, vamos colocar nomes aqui. Geralmente essas pessoas, eles entram com novas perspectivas, e quando essas novas perspectivas vão adentrando na sociedade, o segundo topo da pirâmide entra, que são os artistas, a cultura, e eles vão começar a difundir o pensamento. A moda difunde isso, os artistas projetam isso. Hoje em dia os influencers vão bombardear a ideia, e aí a ideia vai passar para o terceiro setor da pirâmide, que é o que? A política. Vamos pegar o que o pensador entendeu que é certo, que os influenciadores de seminário vão fazer isso ser lei, vão fazer isso ser normal, vão fazer isso ser estabelecido. E a base da pirâmide, quem está? O povo. O que o povo faz? O povo não pensa, só executa o que começou em cima da pirâmide. Estão entendendo como é que funciona? Então isso já aconteceu, nós já estamos, você e eu fazemos parte dessa pirâmide, que é onde pensadores lá atrás diz que o casamento é para você. E os influenciadores bombardearam, e as pessoas fizeram disso normalidade, e você entra dentro dessa história, mas a palavra de Deus vem e destrói esse castelo, e arranca você de um sistema que você não pertence, porque em Cristo, agora, nós não vamos tolerar
essa agenda que é uma agenda do que a Bíblia chama de o curso desse mundo, que anda segundo o príncipe da potestade do ar. É ele que guia essa agenda, mas nós somos na contramão dessa agenda. Para nós, o que Deus uniu, não separe o homem. Pastor, mas e caso disso, daquilo? Eu sei que existem casos e requisitos bíblicos onde acontece separação, e a gente sabe filtrar cada caso. Mas eu estou falando de uma mentalidade onde é normal. Tipo assim, eu casei, não me satisfez, Aí vem com aqueles nominhos psicológicos, né? Incompatibilidade de gênio. Por isso eu vou separar. Que nome bonito que deram para egoísmo, individualismo. Um dia o irmão falou para mim, pastor, eu vou se separar. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, que quando eu casei eu não amava ela. Eu falei, e por causa disso você vai se separar? Sim. E você veio pedir meu conselho como pastor? Ele falou, vim, vamos separar porque quando eu casei eu não amava ela. Então, o que o senhor acha? Eu falei, não vou dizer o que eu acho, vou dizer o que está escrito na Bíblia. Você veio procurar um pastor responde com Bíblia. Vem cá, o que está escrito aqui? Amai a vossa esposa. Então, meu querido, Deus não mandou você casar com quem você ama. Deus mandou você amar com quem você casou. Então vai que é tua, Tafarel. Eu falei para ele. Ele falou, louco esse pastor, né? Mas eu acho que ele não separou não. Por quê? Você acha que um amor ágape acontece quando você deu, como a pastora falou, uma bitoquinha, na época do namorinho, do noivadinha, já amo ágape. O amor ágape é construído com o tempo. O amor incondicional, ele é construído. Ninguém casa com 100%, com tudo. Não é assim. Só que se você entra com a mentalidade de propósito, você não abandona uma aliança por causa de um paradigma individual. Entenda uma coisa, você quer posicionar sua família para esse tempo? Coloque o seu casamento no terreno do propósito e arranque ele do terreno da expectativa. Essa mulher que está do seu lado não vai suprir todas as suas expectativas. Algumas ela vai até superar, mas outras ela não vai conseguir suprir. E nem esse cara que está aí do seu lado, esse varão de Deus, ele não vai suprir. Então, se o terreno que está o seu casamento em cima é expectativa sua, vai cair. Então tira isso da expectativa sua e coloca isso no propósito. Porque o propósito não é seu. O propósito é então você não se casa para você se casa para Deus. Então, independente daquilo que eu acho que deveria acontecer ou não, o meu casamento é para Deus. E aí quando você entende esse princípio, o propósito da relação grita mais alto que o defeito do cônjuge. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas que se separaram, se eles ficassem mais um pouco, se eles esperassem aquele vento passar, você sabia que mais de 60% dos que se divorciam se arrependem depois? A maioria dos divorciados se arrependem depois. A maioria deles. Estou falando em casos, onde a concepção do casamento já entrou na cabeça dele depois. Entende? Então a gente não pode simplesmente entender o relacionamento como algo particular. O falecido teólogo Tim Keller tem muitos livros, muita sabedoria, e ele, em um dos seus livros, ele diz assim: o que essa sociedade fez foi privatizar o casamento. O casamento não foi criado para ser privado seu, ele é para o Senhor, para o propósito coletivo, público do Senhor. O seu casamento é para gerar filho para a terra, é para expandir o reino de Deus na terra. Mas as pessoas pegaram o casamento e privatizaram, é para mim. Querido, casamento não é filminho de romance. Às vezes é de ação, às vezes de aventura, às vezes de comédia, e de vez em quando de terror. Mas o que menos é o de comedinha romântica. A Débora, quando a gente era noivo, ela tinha um plano, todo dia ela me dava um presente. Chegava um bilhete, um bombom, um chocolate, um presente. Eu abria, tinha um versículo bíblico, uma palavra, meu príncipe.
Agora já faz 2 anos que ela não me dá nem um chocolate. Mas ela divide o dela com o meu, né? Até mas pior é eu, magrinho, com cabelo, zoinho azul, carrão, conquistando ela. Aí alguém olha e fala: o que aconteceu? O pastor falou aqui, né? Você tinha cabelo com ela? Eu falei assim: é que eu estava em campanha, depois que eu ganhei o voto. Ou seja, aquele carinha de topetinho, que tocava um violãozinho na igreja, que se fosse uma expectativa para ela, não existe, querido. Mas ela continua comigo, por quê? Por causa do propósito. E você acredita que ela me acha mais lindo careca ainda? Ela falou assim: eu nunca mais quero. Porque hoje em dia, se você quiser pôr cabelo, você põe. Aleluia! Ó, o meu é aeroporto. O seu é piscina, tá cheio, mas dá para ver o fundo. É o corte piscina, pô, tá cheio, mas dá para ver o fundo, fica tranquilo. Amém? Então, não é sobre isso. Não é sobre a expectativa. A Débora, quando eu casei com ela, ela era loira. Aí eu traí ela com a morena, essa aqui, ó. Que é a morena, essa aqui é de verdade, né? Amém? Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar e entender o poder do propósito. Amém? Mas é difícil. Tem tempos de crise financeira, problema de saúde, problemas de brigas. Eu vou te dar só uma palavra para descansar o teu coração: o propósito é maior do que a tua dor. Aleluia! O propósito é maior do que a tua dor. Aliás, quando nós entendemos que o casamento é um propósito, a gente recebe não só a responsabilidade do propósito, mas a gente recebe os benefícios do propósito. Porque se o casamento é para Deus, ele não é mais meu, eu entreguei para Deus. Aí o diabo fala: vou tocar no casamento dela. Não, no meu casamento você não vai tocar. Ele não é meu, vai falar com o dono dele. Aleluia, não tem como, você entregou. Então é necessário que a gente entenda o poder de viver a relação no propósito. Por exemplo, dentro do casamento como um propósito para Deus, a tribulação não derruba o teu casamento. Porque aqui está escrito que o homem que suporta a tribulação, né, a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. Romanos 5, 3 e 4. Momentos de provação também não derrubam o seu casamento, porque Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Momentos de fraqueza também não derrubam a sua relação, porque no propósito, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz: o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Está entendendo? Então, quando eu entendo que o meu casamento é um propósito, eu simplesmente não coloco ele como algo que vai atender a minha necessidade, mas é algo que eu vou fazer para o Senhor. E aí, querido, isso vai fortalecer a sua relação, porque o Senhor precisa ser o vínculo maior dessa relação. O Senhor precisa. Quando eu casei, o pastor que celebrou nosso casamento, ele disse: Fabrício, cuide para que a Débora ame mais a Cristo do que a você. Essa é a garantia que você vai ter ela para sempre. E disse a mesma coisa para ela: Débora, faça de tudo para que o Fabrício ame mais a Cristo do que a você. Isso vai proteger a sua relação para sempre. Então, o propósito, ele é para Deus. Então, quanto mais, por que separa? Porque quanto mais perto de Cristo, mais perto um do outro. Quanto mais longe de Cristo, mais longe um do outro. É igual você fazer um triângulo. A gente pode ilustrar isso com um triângulo. Vem cá, casal, já que vocês chegaram aqui nesse cantinho, deixa eu usar vocês aqui para fazer um triângulo, aleluia. Chega aqui rapidinho. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas a gente tenta, vai. Aleluia. Tá vendo? Chegou a hora deles, filho. Vamos lá, tenta fazer um triângulo aqui com a sua esposa. Vocês põem essa mão lá em cima. E aqui na parte de baixo a gente faz a base, isso, a base do triângulo. Tá dando para ver mais ou menos um triângulo? Aqui tem aquela pontinha do triângulo, né? E aqui, aqui as duas pontas, aqui é a ponta principal.
Ponta do Alto. Então imagina, como é que é o seu nome? Leonardo e Laís. Nome de dupla mesmo, hein? Leonardo e Laís. Meu Deus, é uma dupla isso. Só que hoje você vai aprender que é uma dupla de 3. Já nós vamos explicar isso aqui. Imagina que aqui está o Leonardo e aqui está a Laís. Veja que aqui é Cristo. Amém? Quando você está nessa posição e ela nessa posição, parece que está distante um do outro. Ó, ele aqui, ela aqui, não está longe? Mas eles também estão longe de Cristo, então. Mas à medida, imagina que eles vão subir no triângulo e vão chegando mais perto de Cristo. Opa, parece que eles se aproximaram. Ele, está dando para ver meus dedos aqui? Ele está aqui e ela está aqui. Estão mais perto, não estão? E se eles chegarem... Não, pode continuar, eu vou no dedo aqui. E se eles chegarem, os dois em Cristo aqui, ó. Os dois aqui, esse aqui é ele, esse aqui é ela, ó. Tá vendo? E aqui é Cristo. Agora eles ficaram juntos. Por quê? Quanto mais longe de Cristo, mais longe um do outro. Quanto mais perto de Cristo, mais perto um do outro. Obrigado. Aplauda Jesus pela vida deles. Então, qual é o segredo da relação? Está perto de Cristo. Separação sem propósito é sinal que ou um dos dois, ou os dois se distanciaram de Cristo. Meu Deus! Vamos fundamentar um pouco disso na Bíblia. Mateus 19, dá para pôr aqui? Fica mais rápido. Põe aí para mim, meu irmão querido. Mateus 19, verso 3. A multidão seguindo Jesus, então chegaram a ele, quem? Quem chegou aqui? Vamos ver a conversa do fariseu. Tentando, dizendo: é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual foi a conversa dos fariseus? Pode separar assim? Pode separar? Então, papo de separação sem motivo é conversa de fariseu. Já começa por aqui. É aquele tirinho de 22 no joelho, sabe? Que não mata, mas dá para dar um... Não matou ainda, mas até o final você morre. Fique tranquilo, morre para nascer, ressuscitar no terceiro dia. Então, os fariseus vieram com essa ideia. É lícito, pode, né? O que Jesus responde para eles? Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse: não tem lido aquele que fez no princípio? Olha onde Jesus leva eles para entender o casamento. No princípio. Vocês não têm visto como era no princípio? Macho e fêmea os fez. Continua o texto. E disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus voltam agora. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? E o que Jesus responde? Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua esposa... Não é isso. 8, desculpe, perdão, eu falei errado. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Jesus repete o princípio. O que Jesus está dizendo aqui? Está mandando a gente ir no princípio para entender o propósito. Olha que coisa linda. Então vamos entender casamento segundo o fundo. O que eu estou pregando aqui, querido? Tem muitas conferências de casais que você ri, você chora, e é legal, é divertido, mas passa 3 meses, está do mesmo jeito. Porque mexe nas emoções do casamento, mas não mexe no fundamento do casamento. Isso aqui é palavra de fundamento. É palavra de compreensão, que vai proteger para sempre. Você vai fundamentar a sua relação. Não vai só resolver os problemas sentimentais. Não vai só resolver os problemas do casamento dos 5 sentidos. Não, nós vamos entender o fundamento da relação. Como que era no princípio? Deus cria um homem. A Bíblia fala que a palavra Adão, ela é traduzida como um homem completo. Como a pastora falou aqui. No sentido homem e mulher, é como se fosse uma metade fazendo um. Mas no sentido vida espiritual, o Zoe de Deus em nós, não é o casamento que nos completa.
Adão já era completo em Deus. Adão era um homem pleno em Deus, e uma mulher então é criada plena em Deus, para que os dois formassem uma família. Porque senão a gente fica com a ideia, né, de que eu preciso de alguém que vai ser algo que vai me completar em Deus. Não, querido, senão você acha que você só vai se tornar o que Deus quer quando você casar. Não, 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 escuta, só pode ser um bom par quem primeiro é um bom ímpar. Se você quer ser um bom casal, seja bem realizado. A palavra solteiro está ligado a sou inteiro. Aleluia. Eu sou uma pessoa que Deus é suficiente para mim, e caso com uma outra pessoa que Deus é suficiente para mim, para ela. E aí nós dois nos juntamos e a coisa acontece. Quer ver? Hoje eu estou bem ilustrativo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Tem 2 copos descartáveis. Irmão, vê se você acha uma jarrinha também, bem pequena. Tem uma jarrinha aí? Uma jarrinha, uma coisinha que pode representar uma jarrinha. A taça também pode ser. Ó, esse irmão, eu vou falar para você, cara, esse irmão é de Deus. Aleluia. Aqui, pode deixar aqui com a gente, vamos ver. Olha, essa aqui é o do Salomão, hein? Essa aqui, aleluia. Não, faz o seguinte, me dá 2 copos descartáveis agora, aí vai dar certo. É o melhor a fazer aqui, é os 2 copinhos descartáveis. Aí, já vem aqui, Cleomar, vem aqui comigo para você me ajudar. Eu vou ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou encher o copo na metade. Tá a metade, mais ou menos? Acho que eu passei um pouco, né? Tá bom, um pouquinho de coisa, não tem problema. Tá. Imagina aqui que tem um homem e uma mulher pela metade. Eles precisam se completar, eles não são completos, não são plenos, não são cheios. Então o que vai acontecer? Quando a mentalidade nossa é eu caso para que o outro me complete, eu preciso de um relacionamento para me suprir, o que acontece? Vamos supor que esse aqui é a mulher, e ela está se sentindo vazia, sabe, está na metade, ai, minha vida, eu preciso. Aí esse homem fala assim, não, eu sou o homem da sua vida, eu vou te completar. E aí ele vai e deixa o cartão de crédito com ela, aleluia, ele cuida, aí ele faz tudo que ela quer e tal, e ele enche essa mulher, e ela fica cheia, aleluia, se sentindo feliz e repleta. Como é que ele está? Agora põe metade aqui de novo. Tá bom, tá bom. Agora vamos supor que fosse o contrário, certo? O homem está vazio, ele acha, eu preciso de uma mulher que vai me compreender, me dar amor, em todas as esferas, o tempo todo. Então ele começa a enche ela aí, ela começa a encher ele, ela vai e faz nhaque-nhaque todo dia, e, vocês entenderam, e vai, e compreende ele, fica com ele e tal, e ele fala, uau, eu agora estou cheio, estou realizado. Mas como é que ela está? Aí joga um pouquinho para lá, fica um pouquinho para cá, aí os dois ficam na metade. O que vai acontecer? 1 hora, 5 anos, 10 anos, enche, esvazia. Sabe o que vai acontecer? Vai procurar outro copo. Então o que é o casamento? Traz aqui, Cleomar, traz aqui. É um homem cheio e uma mulher cheia. Eita glória! Uma mulher cheia e um homem cheio que são jogados na fonte e se tornam um com a água. Meu Deus, não precisava ter feito tanta bagunça, mas tá bom. Eu não costumo fazer isso, ser tão emocional assim, mas aconteceu, desculpa. É que geralmente nós faz com uma jarra maior, mas a taça deu. E o que é isso? Transborda. Eu entendi porque aconteceu isso, porque um casamento completo em Deus transborda para a sociedade. Tá tudo com essa do Salomão aqui, eu vou falar para você. Amém? Casamento transborda para a sociedade. Então a ideia de Deus não é que você fique procurando alguém que vai te completar, mas é que você seja completo em Deus, para que vocês dois em Cristo transborde a essência de Cristo para a humanidade, que é essa a ideia de Deus para o casamento. Amém? Eu quero liberar essa palavra. Nossa, tinha até um microfone ali, Jesus.
Eu quero liberar essa palavra na sua vida. O seu casamento vai ser fonte de cura para outros casamentos. A sua casa precisa ser uma fonte para transbordar a vida de Cristo para outras famílias, para outros lugares, para outras casas. Amém? Então não queira achar que a sua mulher tem a obrigação de ficar te completando e seu marido não. Seja pleno em Deus e transbordem junto para a glória de Deus. Obrigado, irmão. Aleluia. Então, como era no princípio, Deus pega um homem completo. Olha que interessante isso. Se você olhar a ordem dos fatores, de Gênesis 2 para o 3, você vai ver que Deus cria o homem e depois ele forma o homem. Tem a palavra criou e tem a palavra formou. E essa palavra formar no hebraico é modelar segundo a vontade do Criador. Então Deus modelou o homem como ele quis e depois de modelado deu um Éden para ele viver com a sua esposa. Eu quero dar uma palavra para os homens aqui agora. Amém? Se você deixar Deus te modelar como Ele quer, Ele vai dar um Éden para você viver com a tua mulher. Agora, como que Deus faz a mulher? Ele abre o homem. Deixa Deus te abrir, varão. Ele abre o homem e com aquilo que Ele tira de dentro daquele homem completo, Ele forma uma mulher. O desejo de Deus é que as mulheres se alimentem de um homem pleno em Deus. Essa é a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi isso, e eu achei interessante. Deus não te dá uma esposa, Ele te dá uma mulher. Esposa é o que Ele faz com a matéria-prima que você oferece. Deus te deu uma mulher, mas com o que Ele tira de você, Ele forma a esposa. Assim era no princípio. Da onde que Deus tirou a mulher? Daqui, ó. Não tirou do pé para ser pisada pelo homem. Não tirou da cabeça para governar sobre o homem. Tirou embaixo do braço aqui, ó. Na frente do coração, para ser amada pelo homem. Embaixo do braço, para ser protegida pelo homem. Por isso a função do homem é de proteção, provisão e promoção da sua mulher. Um homem protege, provê e promove. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, homem. A sua esposa se sente protegida? A sua esposa se sente provida? A sua esposa se sente promovida? Tipo, depois que ela casou com você, espiritualmente ela melhorou? Houve um desenvolvimento depois que vocês se casaram? Porque se isso não estiver acontecendo, você, homem, precisa assumir responsabilidades de, como a pastora disse aqui, alinhamento. Prazer, eu sou o pastor Chave de Fenda nesta noite. Amém. Aleluia. Alinhar o parafuso. Amém. Porque esse é o papel do homem. Gerar segurança, gerar estabilidade. Tua mulher precisa te pegar orando. Precisa te pegar lendo a palavra do Senhor. Precisa ter segurança na tua espiritualidade. Ainda que você seja, eu estou falando isso na frente da minha mulher. Ela sabe quem eu sou. Quanto defeito que eu tenho. Misericórdia. Você perguntar para ela quem é o Fabrício, ela fala, difícil. Mas no final da frase ela fala, mas é um homem de Deus. Eu pago bem para ela fazer essas coisas. Né? Mas por quê? Porque independente das minhas falhas, ela sabe que o Senhor está operando na minha vida e reconhece aquilo que eu carrego no Senhor. Isso é importante, assim como na vida dela, eu sei quem ela é no Senhor. Ainda que ela esteja num pensamento diferente do meu, de coisas que eu não queria, mas eu sei quem ela é no Senhor. Então a gente precisa entender, guarde essa frase: casamento não é casar com a melhor pessoa, mas é extrair o melhor dessa que você casou. É você tirar o melhor dela, entende? Então assim, poxa, Deus tira de dentro do homem a mulher. Talvez mulher, agora eu vou pegar você mulher, talvez tudo que você precisa para ser o que Deus quer está dentro do seu marido. Mas você fala, pastor, você não conhece o meu marido, mas eu conheço Cristo que está operando nele. Talvez você ainda não viu e talvez nem ele sabe, mas Deus pode estar fazendo algo nele que vai formar você amanhã. Por
isso que ao invés de depreciar o seu marido por causa dos defeitos, você tem que começar a extrair as coisas que ele tem da parte de Deus. Ainda que ele não seja ainda convertido, não sei, né? Existem casos, mas Deus pode operar a mudança. Eu digo muito para as mulheres, por exemplo, na gravidez, quem põe a semente? O homem. Mas quem potencializa ela, faz ela crescer e desenvolver, é a mulher. A mulher tem um papel de fazer crescer o que Deus colocou no homem. Agora deixa eu perguntar para você, o que você está fazendo com a semente do seu marido? Ou você é aquela mulher que deprecia o tempo todo do seu marido? Posso te dar um conselho? Não fala mal do teu marido para ninguém. Fala para ele. Se ele estiver vacilando, pega ele mesmo. Fala assim, ó, você é omisso, seu fraco, rebenta com ele, mas dobra o seu joelho e fala com Deus sobre ele. Mas não fala dele para ninguém, porque o seu papel não é depreciá-lo, é potencializá-lo. Aleluia. Mas o homem também não vai falar mal da mulher, amém? Isso serve para os dois, amém? Isso serve para os dois. Um dia eu coloquei um trechinho de um vídeo assim, pronto, viralizou, milhões. Aí começou os comentários, e os homens? É só mulher? É tudo culpa das mulheres? Eu falei, calma gente. Aí depois eu coloquei, assista o vídeo dos homens também, porque você só assistiu o da mulher. Amém? Então nós estamos falando dos dois lados. Amém? Agora, o que eu acredito nesse posicionamento? Que nós homens temos que assumir que a responsabilidade maior pelos danos que têm sido causados é a omissão dos homens. Alguém fala, não, é o feminismo, as mulheres agora querem fazer, não. O feminismo não é o câncer da sociedade. O câncer é a omissão masculina. O feminismo é só a tentativa de botar um band-aid num câncer. O feminismo é um tiro no pé, tá entendendo? Mas o homem não assume, o que acontece? Por um homem não assumir sua posição, as mulheres têm que fazer o que elas não nasceram para fazer. E elas então estão cansadas, destruídas, fragilizadas. Entende? Aí ele levanta essa ideia de a mulher é igual ao homem, né? Querido, mulheres, vocês não nasceram para fazer o que os homens fazem. Vocês nasceram para fazer o que eles não conseguem fazer. O que o mundo precisa é da feminilidade de vocês, a graça que Deus colocou só em vocês, que não pôs em nós. Porque se ele quisesse dois igual, tá entendendo? Ele não tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo. Mas ele não fez. É isso que estão tentando falar para nós. Só que isso é desregular o plano de Deus. Amém? Então, se o primeiro posicionamento é entender o propósito do casamento, o segundo é alinhar os papéis. Entende? Como que eu me posiciono? Eu preciso entender o meu papel como homem dentro de casa. Agora, por que eu acho que essa palavra eu acho não tem que ter no vocabulário da convicção. Eu tenho certeza que o problema maior é a omissão dos homens, porque você vê na sociedade isso acontecer. Por exemplo, uma mulher hoje de 21 anos, 22 anos, 23, está saindo da faculdade, pensando em mestrado, doutorado, ajudando na igreja, fazendo, trabalhando. E um homem da mesma idade, 22 anos, está lá, grudado na barra da saia da mãe, campeão de Free Fire, viciado em Free Fire. Essa é uma realidade da sociedade. Pega um homem de 22 e uma mulher de 22, pega na maioria, não estou generalizando, tem muito menino de 22 anos que está trabalhando, que está servindo a Deus, mas de uma forma geral, na sociedade, essa é uma realidade. Querido, os homens estão cada vez menos homens e as mulheres estão cada vez mais homens. Entendeu isso, não? Os homens estão cada vez menos homens e as mulheres estão cada vez mais homens. Um dia eu cheguei numa casa para visitar uma família, aí quem me atendeu foi a mulher, abriu a porta assim, ei, pastor chegou, pai, passou, fica quieto aí, o pastor chegou, a mulher. Aí eu fui cumprimentar o varão que está deitado no sofá, o irmão, o varãozão lá, pai do senhor, irmão, ele, pai do senhor. Eu falei, tá louco? Eu falei, mudou tudo. E eu não estava falando ali de um cara que era homossexual, estou falando de um homem, ele era um homem casado com a mulher. Né?
Corpos trocados, né? Parece aqueles filmes que trocam o corpo, né? Entende? Agora, a gente não percebe que existe uma agenda, que há muitos anos já trabalha na diminuição da masculinidade do homem e aumenta a masculinidade do homem na mulher. Por que você acha que a agenda da moda está trabalhando roupa unissex? Você acha que isso já não é preparar o nosso filho? Você sabe como uma criança de 1 ano separa homem de mulher? Pela roupa. Ela sabe que é homem ou que é uma mulher, ela não tem noção. Pela roupa ela distingue. Então a agenda mexe com a roupa. Vamos vestir o homem de mulher, vamos vestir a mulher de... ou vamos vestir os dois igual. Querido, eu não quero entrar nesse detalhe de vestimenta, eu não quero que ser aqui, né, dizendo que você tem que vestir ou não. Ok? Mas eu estou te mostrando uma ideologia que está, ó. Por exemplo, olha como é que é. Pede para uma criança, se você pedisse para uma criança de 60 anos atrás, desenhe um homem. Ela vai desenhar o quê? Um cara forte, com mão de calo, com machado na mão, fazendo. Agora fala, desenhe um homem, hoje. Vai desenhar com a calça do Zezé de Camargo, assim, igual a minha, assim, justa. Coquinho samurai, igual do Jean lá, ó. Né? Ou seja, tem algum problema com a calça, com o cabelo? Lógico que não, nós estamos na modernidade, eu entendo isso. Mas você não percebe que até as características da masculinidade ao longo dos anos vai mudando? Coisas que representam a hombridade, não é que seja errado, mas a gente tem que olhar para isso e entender que já existe um trabalhar lá atrás para tirar o homem do seu lugar. Está entendendo? A figura do pai, a paternidade está destruída. Qual é a figura religiosa da nossa nação? Uma mãe com o menino no colo. Cadê o pai? Já foi tirando a figura do pai de cena. Nós estamos falando de coisas que nós como cristãos não deveríamos estar distraídos, deveríamos ter sabedoria para saber que espírito age na época. Paulo fala, 2 Coríntios 4,4, o Deus dessa época cegou o entendimento dos incrédulos. Então cada época, cada estação, cada ciclo tem um tipo de ação. Quando ele fala o Deus dessa época, com letra minúscula, ok? O falso Deus. Então existe uma ação nesse tempo e nós como cristãos temos que ter o conhecimento dos tempos para poder cuidar dos nossos filhos. Desde pequeno eu ensino os meus filhos. O que é essa agenda, o que é homem, o que é mulher, o que Deus fez, como que Ele fez. Porque estão tentando inverter os papéis para desfuncionalizar a família. O homem precisa assumir o seu papel de governo do lar. Agora, entenda que a autoridade do homem não é sobre mandar ou não mandar, não é sobre quem prega mais, não é sobre dons. A autoridade do homem é para conduzir a sua casa a Cristo. A autoridade que eu tenho não é sobre a Débora, é a favor dela. Né? Não é para mim dizer, eu sou o cabeça, pega um copo d'água para mim. Você é um cabeção, isso que você é. Não é sobre isso. No nosso livro, tem um livro que eu fiz parte sobre casamento, mas eu estou terminando um completo sobre família, segundo o plano de Deus como um todo. E a gente escreve que é como um voo. Imagina que a sua casa tem um propósito, é um voo. Quem é o piloto? Quem deveria ser o piloto do navio, do avião, da casa? Cristo é o dono de tudo. A casa, os filhos são a tripulação. O marido, o homem é o piloto. Deus deu essa responsabilidade. Mas a mulher não é a aeromoça. Cafezinho ou suco? A mulher é copiloto. E copiloto conhece a cabine. Copiloto conhece os comandos. Copiloto entende o plano de voo. Copiloto tem responsabilidade pela tripulação. E se o piloto dormir, o copiloto assume. Aleluia! Então nós precisamos entender isso. Amém? Existe a responsabilidade do homem, mas isso não é como se as mulheres, por isso que o feminismo tenta brigar, porque não acha, porque as pessoas usam dessa autoridade errado. A autoridade dos homens é porque os homens são melhor, porque os homens podem, as mulheres não podem. Não existe isso. A mulher pode fazer muitas coisas. Deus pode usar as mulheres de várias formas. E não quer dizer que elas não, em alguns casos ela pode ter até mais expressão, mas existe a responsabilidade do governo daquela casa,
da submissão daquela mulher ao Cristo que está na vida daquele homem. Entende? A mulher no seu papel de auxílio. Agora, o que tem? Vamos pegar as mulheres também, né? Não vamos bater só nos homens. O parafuso é a chave de fenda para as mulheres também. Agora, tem mulher que quer competir com o marido. Querido, eu já vi isso. Mulher que quer competir, quer ganhar mais e quer ser superior ao marido nas coisas espirituais e fica aquela brigaiada, e chega em casa, desvaloriza a autoridade do marido para os filhos. O marido dá uma ordem, ela vai e faz tudo o contrário, manda os filhos fazer. Um dia eu estava vendo um documentário sobre um inseto que chama louva-a-Deus. Eu olhei, bonito, louva-a-Deus. Poxa, esse inseto é crente. Olha o nome dele, louva-a-Deus. Só pode ser crente. Aqui chama louva-a-Deus também, no Brasil inteiro, né? Louva-a-Deus. Aí eu estou vendo lá, na hora do acasalamento, depois de acasalar, a louva-a-Deus fêmea come a cabeça do louva-a-Deus macho. Eu falei, meu Deus, que inseto jezabélico. Porque cabeça fala de governo, né? De ser cabeça. Ela come a cabeça do macho. Aí na mesma hora veio uma mensagem. É como se Deus estivesse falando para mim, sabe por que eu estou mostrando isso aqui para você? Você dizer que dentro da igreja tem muita mulher que louva a Deus no culto, mas em casa come a cabeça do marido. Ah, meu Deus. Pega a cestinha de 3 aí, irmã. Aleluia. Amém. Então precisamos alinhar os papéis. Mas eu repito, para finalizar essa parte, a responsabilidade maior para tudo que tem se desnivelado na casa é os homens que não assumem sua posição. Tem mulheres também que não assumem a sua. Mas quando a gente entende isso, veja, eu gosto de comparar isso quando eu faço casamento com a dança de patinação no gelo. Já viu aqueles casais que dançam de patinação no gelo? Quem já viu isso? Na maioria dos campeonatos são casais mesmo, marido e mulher, que dançam. E aí tem as disputas, né, Olimpíadas, as coisas. E eu acho lindo que eles dançam em sincronia, patinando no gelo. E sabe o que mais dá ponto para o casal vencer? Não é o quanto cada um é bom no patins, mas é quanto os dois são sincronizados. Ah, meu Deus. O que define a maior pontuação não é quanto ele patina bem ou ela patina bem, é o quanto os dois patinam em sincronia. Alguém está entendendo essa mensagem? E aí você vê que a mulher, por ser mais leve, às vezes ela se movimenta até mais. Ela faz umas manobras, vai lá e ele fica só lá. Só que, ainda que ela se movimente mais, o final do movimento dela é o braço do marido. Ela vai. É coisa maravilhosa. Está entendendo? Agora, o que mais define a maior pontuação também não é esse movimento. É quando ele, na sua base de sustentabilidade, pega ela e ergue. Aleluia. Já viu? Ela gira e ele levanta ela. Porque o final do movimento da mulher pode ser o braço do marido, mas o final do movimento dos dois é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é casamento. Papéis sincronizados, propósito centralizado. Ah, querido, somos campeões. Isso é casamento. Então, eu me posiciono, eu preciso primeiro entender o propósito e eu preciso depois alinhar os papéis. O que mais? Depois de entender o propósito, alinhar os papéis. Aí a palavra para você é perseverança. Só continua. Perseverança e perdão, porque a perseverança é uma chave importante dentro de qualquer construção de vida. A perseverança foi uma marca registrada de todos os homens que deram nome para os seus dias. Os dias de Noé, os dias de Abraão, todos os homens que marcaram a sua época foram perseverantes em continuar naquilo que Deus deu até o fim. Não. Pastor, o que é perseverança? Continuar mesmo cansado. Continuar mesmo doendo. Continuar mesmo chorando. Salmo 126 diz: eles foram andando e chorando, plantar a semente. Como é que eles foram? Andando e, fala comigo, chorando e andando. Isso significa que você pode até chorar, o que você não pode é parar.
Sabe como é que encerra o texto? Aqueles que foram plantar chorando, voltaram com alegria, com a colheita na sua mão. Persevera. Vai ter que ter perdão, querido. Perdão é a marca registrada do casal. Casamento é uma união de dois grandes perdoadores. Essa pessoa que está do seu ladinho, nessa terra, é a pessoa que mais vai te ferir. Por quê? Porque é a que mais convive com você. Todo dia ela vai errar com você, mas também é a pessoa que mais vai te trazer alegria nessa terra. E o que nós precisamos fazer? Precisamos perdoar. Amém? Agora, às vezes o individualismo rouba o perdão, porque perdoar é a mistura de perder com doar, e o orgulhoso não suporta isso. O que é perder? Eu tenho que perder o orgulho do amor. Perdoar, perder e doar. Eu perco o orgulho e dou o amor. Casamento é perdão. O tempo todo, não é só casamento, família. Amém? Vai haver rupturas de circunstâncias, princípios não, mas um vai ferir o outro, isso que eu estou querendo dizer. E ainda que um rompa um princípio, mas se arrependa, há reconciliação, porque o ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação, reconciliar o mundo com Ele, por meio de Cristo. E se nem no nosso casamento nós não expressamos reconciliação, como é que nós vamos querer pregar o Evangelho? Está entendendo? Se nós não expressamos reconciliação entre nós, esse é o papel, tem que perseverar. Amém? Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente fechar. Põe aí, irmão, para mim, Neemias 4, verso 13. Olha o posicionamento de Neemias aqui. 4:13, versículo 13. Então eu pus os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas. Como que Neemias organizou o povo? Por dom? Por dinheiro? Por posição social? Não, eu organizei por... É assim que Deus trabalha. Eu organizei por família, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E no 14, olha o que ele disse. Então eu olhei, levantei e disse aos nobres e aos magistrados e o restante do povo: não temas, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Essa é a palavra do posicionamento desse dia, desse tempo. Está vendo as agendas? Está vendo as propostas? Batalhe pela sua mulher, batalhe pelos seus filhos, batalhe pela sua casa. Preste atenção que isso tem um pilar profético para os dias atuais. Neemias trabalhou para Deus, junto com Esdras, junto com Zacarias, junto com Zorobabel e junto com Ageu. Essas foram as figuras da reconstrução. Sabe como é que estava o povo de Israel naquele tempo? Eles tinham voltado do cativeiro babilônico, tudo estava desconfigurado, a sociedade, o culto do povo, estava tudo bagunçado. Então a ação de Neemias e esses homens trouxe para Israel uma reforma política, religiosa e civil. Política porque Neemias voltou, o rei persa liberou, trouxe de volta o governo político para Israel, restaurou o culto, restaurou o templo, ou seja, a religião foi reformada e a civilização voltou a ter ordem. Você acha que Deus não vai agir assim nos próximos anos? Deus precisa tocar a política, precisa tocar a religião e precisa tocar a civilização. Então ele está levantando os Neemias, e sabe qual é a ordem? Organize as suas famílias. Aleluia, organize a sua casa. É assim que Deus vai restaurar a nação. Famílias estruturadas. É assim, nós estamos diante de uma luta onde parece que os inimigos visivelmente são maiores. Igual Josafá. Josafá estava olhando para aquele povo, muita coisa, cara. Quando a gente olha e fala, cara, como criar filho nesse tempo? É o pior tempo de todos para criar filho. As doenças estão agressivas.
as crianças fracas, os vírus fortes. As tecnologias estão destrutivas. Maior é o número desse exército. Mas olha o que Josafá e o povo e a palavra de Deus fez naquele tempo. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13. É assim, Belém Efrata, que nós vamos fazer. Verso 13. Olha isso. E todo Judá, tem alguma versão, você consegue mudar a versão? Tem uma versão que fala os homens de Judá. Por quê? Porque você vai ver ele, ó, todos os homens, já mudou, e as suas mulheres. Porque ele, todo Judá com as suas mulheres e filhos, então eles entendem que ele está falando uma palavra sobre os homens junto com as suas mulheres e filhos. Então preste atenção na ordem aqui e no posicionamento, ó, diante desse cenário que vinha contra. Todos os homens de Judá, com quem? Com as suas mulheres, seus filhos, até as suas crianças de colo, estavam ali. Fazendo o quê? Olha qual é o posicionamento deles? Buscando o Senhor. Em algumas versões, em pé diante do Senhor. Posicionados. Homens, mulheres e filhos. Posicionados diante do Senhor. O que acontece com esse cenário? Vamos lá. Acontece isso aqui, ó. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo, reunindo na congregação, ou assembleia. A minha versão fala na congregação. O Espírito tomou alguém na congregação. E qual foi a palavra? E falou o profeta: presta atenção todo Judá, e vocês habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa dessa multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas essa luta é de Deus. Querido, tinha um cenário maligno contra eles, igual nesse tempo. Mas como que começou aí? Alguém ungido foi usado em resolver a situação? Não, começou com os homens buscando ao Senhor, com as suas mulheres buscando ao Senhor, e os seus filhos buscando ao Senhor, e por causa das famílias buscando ao Senhor, Deus levantou o profeta no meio da congregação, e a palavra veio e disse: fiquem tranquilos, Deus está no controle de tudo isso. Então não é esperar, não é o profeta trazer a palavra, é a casa alinhada que vai gerar um culto onde a profecia vem. Ah, alguém está entendendo aí? É isso. Aleluia. Eu vou dizer para você, não é para você convidar o pastor Fabrício o ano que vem para trazer uma palavra. Alinhe a sua casa que a palavra vem. E que seja por mim, se possível. Pela pastora, pelos pastores que estão aqui. Seja quem for, não importa quem for. A ordem do texto não é eu vou usar os profetas, é as famílias alinhadas vão atrair um ambiente para a congregação. A congregação que Deus quer nesse tempo é uma congregação onde homens, mulheres e filhos estão debaixo de uma ordem buscando ao Senhor. Enquanto as nossas igrejas se encherem dessa maneira, o Espírito vai tomar a boca profética. E Deus vai falar na congregação. Então não é Deus na igreja, você recebendo respingo para sua casa. É Deus na sua casa, a sua casa na congregação e a congregação na cidade, dizendo: Cristo governa sobre nós. É isso que Deus quer, um posicionamento. Amém. Eu vou encerrar, querido. Uma casa, guarda essa frase: uma casa, um casal e uma causa. Uma casa, um casal e uma causa. É por isso que vocês estão aqui. Vocês têm uma causa, uma casa para zelar, e vocês são um casal dentro dessa causa. E aí os filhos vão colher desse fruto. Eu sou fruto desse posicionamento. Eu era viciado em droga sem conhecer Jesus. Fumava crack. Conhecia Cracolândia lá em São Paulo. Esse que vos fala hoje foi um viciado em crack, que já estava à beira de morrer no vício. Só que os meus pais se converteram. Um casal. Eles também eram bagunçados, mas se converteram. E enquanto eu estava sofrendo, um dia, eu estava 3 dias sumido no início de overdose. Sem comer,
Começou a tremer braço, tremer perna, meu coração acelerou, comecei a vomitar, mais de 40 minutos vomitando, e não tinha o que vomitar, porque eu estava 3 dias sem comer, mas me deu aquele início de overdose. Mas lá numa casa, tinha um casal, orando por uma causa. O meu pai e minha mãe de joelho dobrado no centro da casa dizendo: Deus, nós não sabemos onde o Fabrício está, mas os seus olhos percorrem toda a terra. Uma casa, um casal e uma causa, uma oração sobe. E lá no meio daquele mato, querido, o Senhor me livrou de uma overdose, dizendo: a sua história não vai acabar aqui. Está entendendo? E ali começou a trajetória. Hoje, e eu fui o último, o mais difícil. Hoje eu sou o pastor da minha família. Eu sou pastor dos meus pais, meus primos. Sabe esse aí que está dando trabalho? Fica tranquilo. Deixa Deus fazer só a hora. Um dia eu estou no quintal, não sei se eu já contei isso para vocês, estou no quintal de uma casa, a casa dos meus pais. Foi a maior experiência de pregação que eu tive na vida. Não foi nas nações, eu já preguei, não foi nas multidões que eu já preguei, foi no quintal de uma casa. Pastor Charles, tinha 20 pessoas me ouvindo. Quem era? Meus pais, primos, avós, tios, tias. E o ex-viciado em crack. O único usuário de crack da família. Uma família tradicional na minha cidade. Com a Bíblia aberta atrás da mesa. E diz que profeta de casa não faz milagre, né? Mas aquele dia Deus quebrou o protocolo. Enquanto eu falava, a glória de Deus encheu o quintal. Eu parei de pregar até porque eu não consegui mais. Nós começamos a chorar e se abraçar. Primas se entregando ao Senhor. Família unida, quebrantada no Senhor. Sabe por que eu estou contando isso, querido? Porque Deus ainda faz milagre no quintal. Deus ainda faz milagre na mesa, no quarto, na sala. Deus é um Deus da nossa casa. E nós vamos dizer como Josué: esse mundo sirva quem quiser, mas nós e a nossa casa serviremos o Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar, amém? Aleluia. Eu gostaria que você orasse agora pela sua casa. Não só pelo casal, mas ore agora pela casa. Comece. Não espera eu não, comece aí no seu lugar.